Olá pessoal, sigo do Direito Ambiental, hoje dando sequência à nossa série de entrevistas com grandes nomes do direito ambiental. Hoje a gente tem o nosso super professor Talden Farias, professor das Universidades Federais da Paraíba e de Pernambuco, autor de vários livros de referência já na área ambiental, como licenciamento ambiental. Ele agora lançou esse novo livro que é o Competência Administrativa Ambiental, que ele mandou aqui com uma super dedicatória, que eu tenho muito orgulho, tá? E tal, mas obrigado pelo convite e hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as questões de poder público e questões ambientais, né? Quem deve proteger o meio ambiente, como se faz, licenciamentos e multas. Então já começo com a primeira perguntinha para você, Taule. Quem tem o dever de proteger o meio ambiente? Bom, cumprimentando a todos, agradeço o convite, Pedro, e quero dizer que esse livro que eu lhe mandei aí com a dedicatória foi na primeira leva, assim que eu recebi, separei para algumas pessoas e o seu foi uma dessas pessoas. Então, com todo o carinho e admiração. Bom, quem tem o dever de proteger o meio ambiente? De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm esse dever-direito, porque é exatamente isso, é um direito-dever. Há uma mão dupla aí, ao mesmo tempo que é um direito subjetivo, é também uma obrigação de todos lutar para esse direito se efetivar. Evidentemente, quando se trata do poder público, essa noção de obrigação ela fica mais destacada. E aí nós poderíamos apontar, dentro dessa ideia de dever de proteger o meio ambiente, de dever para executar ações na área ambiental, o dever do Poder Legislativo de editar normas em matéria ambiental, o dever do Poder Judiciário de julgar, de aplicar as normas ambientais, normas aí no sentido amplo, né, normas propriamente ditas e normas princípios, e também, evidentemente, o Poder Executivo, que é o órgão que executa as políticas públicas. Isso sem deixar de lado a ideia de exatamente do Ministério Público, que seria uma espécie de quarto poder, que é, inclusive, o único órgão mencionado especificamente na Constituição Federal quanto ao encargo de proteger o meio ambiente. Então, ele atua como uma espécie de fiscal universal. Porém, essa proteção ao meio ambiente se dá de maneira mais efetiva no âmbito do Poder Executivo, exatamente porque é o órgão que é o poder que executa as políticas públicas. Então, evidentemente, cabe ao Executivo desenvolver todas essas ações, principalmente na área ambiental. Então, o guarda-chuva das ações de proteção ao meio ambiente se dá principalmente no âmbito do Executivo. Então, sua pergunta, ela tem essa pertinência, né? Ou seja, tem essa abrangência relacionada ao âmbito do Poder Executivo. Historicamente, no Brasil, principalmente em matéria ambiental, nós temos um problema, porque a Lei 6.938, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, procurou inserir, desde sua primeira edição, os municípios. Naquele momento, não existia ainda o IBAMA, então, na sua edição original, na sua redação original, os estados sempre foram os protagonistas da nossa política ambiental. Em 89 é criado o IBAMA, com muitas atribuições, a atribuição de licenciar e de fiscalizar. A Constituição Federal alçou os três níveis federativos, né? Porque a gente tem essa proteção no âmbito federal, estadual e municipal. Então, o caput do artigo 23 da Constituição Federal inseriu lá uma competência comum de proteger o meio ambiente envolvendo esses três entes federativos. E, no primeiro momento, isso gerou um problema terrível. Por quê? Porque se os três podem, na prática, isso significa que os três também podem não fazer. Certo? O verbo poder, em se tratando do direito público, ele tem a acepção de obrigação de, face do princípio da legalidade. A nós, o cidadão comum, ele tem uma faculdade, ele tem uma possibilidade. Nós diríamos até que ele tem um dever moral. Mas se ele não protege o meio ambiente, ele não será responsabilizado civilmente, criminalmente, pelo menos em princípio. Então, o que é que acontece? Essa competência comum, ela gerou um grande problema, porque naquelas situações em que havia um interesse econômico, um interesse político, um interesse, vamos dizer assim, eleitoreiro, era muito comum dois entes federativos ou três brigarem a duras penas por aquela competência, chamado conflito positivo de competência. Agora, era muito mais comum, embora
muito menos evidente, muito menos barulhento, o conflito negativo de competência. Olha, eu não vou fazer porque o Estado pode fazer. Aí o Estado dizia, não, mas a União pode fazer. A União dizia, não, mas o município pode fazer. Então, presumia ou fazia de conta que o outro fazia, e aí ninguém fazia. É claro que por trás dessa ideia, a gente sabe que na Constituinte existe a ideia de que, não, se os três vão atuar na defesa do meio ambiente, o meio ambiente estará muito melhor protegido. Então, assim, a ideia parte de um bom pressuposto, certo? Eu diria até bem intencionado, mas é um pressuposto falso. Por quê? Porque nós temos restrições orçamentárias. Se um órgão público está fazendo alguma coisa, ele deixa de estar fazendo outra coisa. Então, essa ideia de que os três fiscalizam, Estado, município, União, isso é uma coisa maravilhosa, olha, os três vão atuar na defesa do meio ambiente, é uma grande falácia. Por quê? Porque se os três fazem, nós vamos fazer. Então, o dinheiro do orçamento público estará sendo aplicado em vão, estará sendo aplicado de maneira equivocada. Então, essas ações dos órgãos ambientais têm de se pautar por um critério de racionalidade. Então, o município deve atuar dentro da sua esfera, o Estado e a União. Ou seja, todos podem atuar dentro da ideia de proteger o meio ambiente, mas essa atuação em cascata, um por cima do outro, ela não é interessante. Muitas vezes são outros interesses que estão por trás, muito além da ideia de defender o meio ambiente. É o interesse de mídia, é o interesse econômico, é o interesse de prejudicar ou de beneficiar determinado agente ou determinado segmento econômico. E aí surge a Lei Complementar 140, certo? Porque o parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal estabelecia que uma lei complementar iria regulamentar essa matéria. Porque os embates eram constantes. Então, o Estado dizia, não, pela Lei 6.938, o Estado é quem deve licenciar. Aí o IBAMA dizia, não, mas olha, tem um interesse nacional aí, o município, esse empreendimento se restringe à jurisdição municipal, portanto, enfim, então era uma coisa interminável. E isso, na verdade, demonstra, ao contrário daqueles que dizem que o direito ambiental brasileiro é um exemplo para o mundo, até evidentemente nós temos construções doutrinárias, jurisprudenciais e normativas que são interessantes, eu não estou negando isso, mas eu diria que nós ainda estamos saindo do jardim de infância do direito ambiental, pela seguinte razão: a discussão mais frequente é competência, quem faz o quê. E essa discussão, ela tem um grau alto de racionalidade, porque enquanto nós discutimos quem faz o quê, nós deixamos de discutir como fazer melhor o quê. É de uma irracionalidade absoluta. Por exemplo, quando nós temos três entes fazendo um licenciamento ambiental da mesma atividade, é um equívoco tremendo. Basta um licenciamento ambiental. Se esse licenciamento ambiental for bem feito, está tudo resolvido. Então, a Lei Complementar 140 foi editada e ela transita entre esses dois valores. Um, proteção ambiental, outro, segurança jurídica. Então, ela tem um olhar para a proteção ambiental, outro olhar para a segurança jurídica. Esse é o ditame dela, até porque sem a segurança jurídica não há proteção ambiental. E sem a proteção ambiental também não, a segurança jurídica do direito ambiental também não vai existir. Então, uma coisa está umbilicalmente ligada à outra, dependente da outra. Então, a Lei Complementar 140 foi editada em dezembro de 2011. Evidentemente, a lei tem algumas falhas. Agora, de maneira geral, é uma lei muito bem feita, uma lei muito interessante, e tem como principal pressuposto evitar as atuações em duplicidade ou até em triplicidade, que acontecia, certo? O licenciamento duplo, o licenciamento triplo, as autuações duplas, as autuações triplas. Então, tentando resumir a resposta à pergunta, né? Quem deve cuidar da proteção do meio ambiente? Em sentido amplo, o poder público e a sociedade, certo? Porque assim, não só a Constituição, como a Lei 9.605, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, a Lei Complementar 140, enfim, mas também
o poder público, o poder executivo, porque, olha só, Ministério Público. O Ministério Público, ele atua como fiscal do fiscal. Quem é o grande baluarte do direito ambiental brasileiro são os órgãos ambientais. Eu já fiz alguns estudos e já li vários outros estudos. Por exemplo, quando a gente vai falar da responsabilidade criminal ambiental, a grande maioria, assim, de maneira esmagadora, das ações judiciais em matéria de crimes ambientais vem de autuações do CISNAMA, vem da responsabilidade administrativa. Na esfera civil também. Na grande maioria das vezes, tudo começa com uma fiscalização do órgão ambiental, uma notificação, uma advertência, uma multa, um embargo, e aquilo acaba descambando para a responsabilização administrativa, para a responsabilização criminal, e daí por diante. Então, a grande esfera de responsabilização do direito brasileiro, portanto, é a responsabilidade administrativa. Isso aqui é uma constatação, apenas uma constatação. Então, cada um deve atuar na sua esfera de responsabilidade. O município, no interesse local, o Estado também no seu interesse, e a União também no seu interesse.